Veja como a palavra de Deus é bonita. A leitura não foi escolhida a dedo não, né? É a leitura de hoje. Fala das crianças. Nós estamos celebrando a missa de abertura da catequese. Temos muitas crianças aqui, não é verdade? Levanta a mão aí, os catequizandos, vamos ver. Só os catequizandos. Era para ter bem mais, né, coordenador da catequese? Pelo menos 3 vezes mais, mas tudo bem. Deve ter alguns pais viajando, né, trabalhando, mas... Então hoje nós damos início à catequese e baseado no texto da Sagrada Escritura, nós vimos que Jesus repreende os discípulos porque parece que eles se irritaram, se incomodaram com as crianças. Na cultura da época de Jesus, as crianças não tinham o seu devido valor. Sabe aquela expressão que os adultos dizem, não se meta em conversa de gente grande, dizendo para as crianças? Então a criança tinha que ficar no seu canto, lá no seu brinquedo, não tinha o seu devido valor e importância, era a cultura da época, né? Jesus rompe com esse costume, com essa cultura, e Jesus repreende os discípulos e diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Geralmente a criança, ela é pura, né? A criança, ela não tem a maldade no coração, é o símbolo da pureza. Então quando Jesus disse, quem não for como uma criança, não está dizendo que nós temos que ser infantis, não, quem não tiver a pureza do coração, não entrará no reino dos céus. Hoje eu gostaria de me dirigir de uma maneira toda especial, com carinho e amor aos pais. É importante, pai e mãe, que vocês saibam, tenham consciência que vocês têm uma missão muito nobre e sublime, que vocês receberam de Deus. A missão, o dever, a responsabilidade, o empenho, o esforço, o cuidado, o zelo para com a vida espiritual dos filhos, depende de vocês. A igreja, o padre, o catequista, a sociedade, a escola, né? Ela vai subsidiar, vai entrar como uma ajuda complementar, mas o papel insubstituível que ninguém pode fazer, nem o padre, nem o catequista, nem qualquer autoridade, essa missão primeira, não é única, mas primeira, de educar na fé, compete ao pai e à mãe. Então veja aqui a responsabilidade que você, pai e mãe, tem. Como é bonito, como alegra a Deus e a comunidade quando a gente vê o pai e a mãe vindo à igreja e trazendo os filhos. Deus se alegra. Como é triste, como dói no coração quando o contrário acontece. Quando nem o pai nem a mãe se interessam pela formação religiosa dos seus filhos. Entristece o coração de Deus e da igreja. Então eu peço assim com todo carinho, né? Você que é pai e mãe, se o catequista na catequese, por todo o empenho que ele tem e faz com amor, nós temos aqui vários catequistas, depois vocês vão conhecê-los, mas depois a criança, quando chega em casa, não encontra respaldo, a cabecinha daquela criança fica confusa. Quando o pai e a mãe chegam domingo, sábado, fim de semana, não se interessa para ir na missa, não acompanha o filho, não reza, não busca Deus, como é que vocês vão querer que os filhos de vocês tenham uma intimidade com Deus, se vocês não dão exemplo?
Então é uma pergunta que todo bom pai e boa mãe deveria se fazer. Eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Eu estou sendo um bom católico, um bom cristão? Eu estou sendo um modelo de fé para meu filho? A resposta a essa pergunta, ela não vai ser encontrada em nenhum jornal, em nenhuma revista, nem na internet. A resposta a essa pergunta, se você está sendo um bom pai, uma boa mãe, modelo de fé, você mesmo que vai dar, olhando para a maneira como você vive a tua fé. Basta olhar para a tua fé. Você, pai e mãe, você vai à missa, você reza, você incentiva, você fala das coisas de Deus, você é um exemplo para o seu filho, você participa da igreja, você participa da comunidade? Esta é a resposta à pergunta, se você é ou não um bom pai, uma boa mãe, porque nós temos que cuidar. A criança não precisa apenas ser instruída para as coisas do mundo, também, mas não somente. Lembra a passagem bíblica que diz: se for somente para as coisas desse mundo em que nós vivemos, nós somos de todas as criaturas as mais dignas de pena e compaixão. A criança precisa aprender a amar Deus, precisa saber que além dos valores do mundo que são importantes e necessários, os valores materiais, existem os valores espirituais. Todos nós somos filhos de Deus, Deus nos fez para Ele, não para este mundo. E mais cedo, mais tarde, nós voltaremos para Deus. Então é preciso, não dá para viver a vida nesse mundo sem Deus. Não podemos viver correndo e fugindo das coisas de Deus, isso é grave, isso é muito ruim. O padre chama a atenção, porque a sociedade, ela tenta nos afastar de Deus. Domingo tem muitas diversões para fazer, né? Tudo é um convite para não rezar. Tem o shopping bonito, né? Tem a pescaria, tem o jogo de bola, tudo isso a gente pode fazer, não tem problema. Podemos usufruir das coisas boas que o mundo nos deu, mas não podemos nos esquecer de Deus. Não podemos esquecer de Deus. Não deveria acontecer em nenhuma família passar uma semana sem ir na missa. É uma coisa muito, muito grave. Cadê o nosso amor por Deus? Estamos construindo o nosso tesouro lá no céu? Nossa casinha, nossa morada eterna, se vivemos fugindo dele? Então aqueles que são mais pequenos, eles precisam muito do exemplo do pai e da mãe. Se eles não veem isso no pai e na mãe, nem a catequista com mais boa vontade, nem o padre com as humilhas dele, vai convencê-los do contrário, porque eles se sentem diante de uma contradição, e a cabeça deles não processa. Como é que lá fala que é importante, se eu não vejo depois em casa o pai e a mãe, ele tem tempo para tudo, prioridade para tudo, mas para Deus está sempre fugindo de Deus. Então que vocês, todos nós, vamos nos interrogar: eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe para meus filhos? Estou dando testemunho de fé? Eu os incentivo, rezo com eles, vou à missa com eles? É uma pergunta que deve ficar guardada no coração de cada um dos senhores e senhoras. Outra coisa bonita, pergunto: qual o pai, qual a mãe que não ficaria orgulhoso e contente de ver o filho servindo na igreja? Você que é pai e mãe, você gostaria que o teu filho estivesse aqui na paróquia servindo a Deus? Nós temos, levanta em pé aqui, vem aqui, os coroinhas, vocês duas aí, aqui tem mais aqui, tem mais aqui, tá vendo? Acólito, coroinha. Quantas crianças que tem aqui? Por que não incentivá-las também a ser coroinha? Se elas servem o mundo com alegria, por que não pode servir a Deus? Você ia ficar triste se seu filho estivesse servindo a Jesus Cristo?
Levanta a mão um pai que ficaria triste de ver o filho na igreja. Levanta a mão aí, quero ver se tem um. Só se tiver um maluco da cabeça. Agora, se eu perguntar, levante a mão o pai e a mãe que ficaria feliz, contente, realizado em ver o filho servir. Levanta a mão, se você gostaria. Ah, olha como mudou. E por que é que eles não vêm? Por que é que eles não vêm? Você foi rápido para levantar a mão. E por que é que eles não vêm? Está vendo? Contradição. Nós sabemos que é importante e mas nós não fazemos. Diz a Sagrada Escritura que de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções. O Evangelho de noite vai dizer: uma árvore se conhece pelos frutos. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Os frutos. A fé não é um sentimento, não, é gesto concreto. Então o padre convida, com amor e carinho. Nós temos a coordenadora aqui dos coroinhas, cadê? A Eliane está aí? Olha ali, ó. Aqui, ó. Trabalha com as crianças. Eu ficaria muito feliz, e acho que mais do que eu ficaria feliz, Deus, e ficar muito feliz se um pai ou uma mãe chegar e dizer: olha, eu gostaria que o meu filho, minha filha, fosse ajudar de coroinha, assim, um pouquinho mais maiorzinho, de acólito. Por que não? Que alegria, que bênção, para um pai e uma mãe vendo um filho servindo na igreja. Você deveria ficar feliz e contente. Então por que você não incentiva o teu filho a fazer isso? Estamos sempre convidando. Vamos colocá-los no colo de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Jesus foi duro. Os discípulos tentaram barrar as crianças, e Jesus disse: não, porque delas é o reino do céu, e se vocês não forem como elas, vocês não entrarão no reino dos céus. Está vendo? Jesus tem um amor preferencial pelas. Jesus ama as crianças. A igreja ama. A igreja do presente e do futuro está aqui, ó. O católico de amanhã, daqui, a nossa geração está passando. Então nós precisamos despertar no coração dessas crianças o amor a Deus, o amor à igreja, o amor à comunidade, o amor à paróquia. Tem que criar um vínculo com a igreja, um vínculo profundo. E esse vínculo, esse afeto, essa intimidade com Deus vai surgir no coração dessas crianças se o pai e a mãe fizer a parte deles. Senão, pouco vai resolver, muito pouco. Então eu gostaria sim hoje, iniciando, a agradecer primeiramente aos catequistas, né? Levanta a mão os catequistas aqui, vamos ver. Olha aí, tem bem mais, né? Mais catequistas também, pelo trabalho lindo. A Sagrada Escritura diz que quem ensina os outros o caminho de Deus, brilhará como as estrelas no céu. E o catequista é essa estrela. Tanto é que a igreja fala que a alma de uma paróquia é a catequese, porque é da catequese que surge o bom ou o mau cristão. A catequese é a base, é o alicerce, onde se edifica e se constrói. Então nós temos que ter um grande amor pelos catequistas, pela catequese, porque evangeliza da mais tenra idade, até no ventre da criança, né? Tem até a catequese infantil. Tamanha é a preocupação que a igreja tem de fazer com que as crianças, desde a mais tenra idade, tenham uma noção, uma ideia de Deus. Mas já no ventre da mãe, quando a mãe coloca a mão na barriga e reza para aquela criança, está vendo? A igreja doméstica, a mãe e o pai sendo um catequista, rezando ali no ventre materno. Então, meus queridos, vamos amar Deus, não vamos nos iludir com o mundo. Nós não precisamos odiar o mundo, não. O mundo é obra de Deus.
A Sagrada Escritura diz que Deus criou tudo. Depois de que Ele criou tudo, a campanha da fraternidade também fala, depois de criar, né, como o autor, quando faz uma obra, ele para e olha e diz: que coisa linda que eu criei, que obra fantástica. O mundo que Deus criou, diz que ao criar, Ele contemplou e diz que tudo que Ele fez era bom. Tudo que Deus fez é bom. Então nós não precisamos odiar o mundo, devemos repudiar o pecado do mundo, e que está cheio, mas ele é obra de Deus, mas nós precisamos também valorizar as coisas de Deus. Santo Agostinho dizia que existe a cidade terrestre, que é essa aqui, e a cidade celeste. Busquemos a cidade celeste. Nós estamos na cidade terrestre, estamos aqui, mas estamos de passagem, todos nós sabemos. Aqui nós não ficaremos, ficarão as coisas que nós deixamos para os outros, às vezes até para brigar e se matar por aquilo que não conquistaram com nenhum suor. Deixaremos, tudo ficará aqui. Agora, aquilo que a gente faz lá em cima não se apaga. Aqui o tempo se encarregará de fazer esquecer. Semanas, dias, meses, anos, ninguém saberá que o padre Elianor existiu. Mas Deus sim. Deus saberá. Busquemos a cidade do alto. O mundo está buscando muitas coisas da terra e esquecendo da cidade de Deus. E essa missão de despertar nas crianças o desejo, a ânsia por Deus, depende de você, querido pai, e você, querida mãe. Se você não fizer isso, repito, a igreja, por mais que se empenhe, o catequista, vai ser muito pouco. Não digo que não vale nada, mas vai ser muito pouco, se o pai e a mãe não ajudam e não colaboram e não faz o dever de casa. Então eu quero assim agradecer mais uma vez, e finalizando, e o convite, quero ver essas crianças na missa, sempre. Não tem a missa da catequese, não, pode fazer uma missa, todo domingo é dia, nós devemos ir à missa, sábado, domingo, tem missa, sempre que tiver missa, mas o domingo tem uma conotação especial, o dia da vida, da ressurreição, ele é sagrado, não podemos nunca deixar um domingo sequer sem ir à missa. Então eu gostaria de ver cada uma dessas crianças, procure, vamos inseri-las, ofereça os filhos de vocês para Deus, porque vocês não oferecer para Deus, o mundo vai pegar para ele, a não ser que vocês querem negociar com o mundo. Eu não negocio não. Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, eu prefiro ficar com as coisas de Deus, sem desprezar as coisas do mundo, mas aquilo que tem mais importância, aquilo que é mais, para mim, Padre Elianor, não existe nada de mais importante nesse mundo do que as coisas de Deus, mais nada. E espero que seja assim com vocês também, senão nós estamos no caminho errado. Eduque os filhos de vocês para Deus e para a igreja, porque senão o mundo vai roubá-los, e eles fazem isso com muita habilidade. Então que você, pai e mãe, seja também catequista, eduque com as boas palavras, mas acima de tudo com o exemplo. Um pai e mãe que fala e não faz, se contradiz. A criança não vai entender o teu discurso, por mais bonito que seja, se você não pratica aquilo que você ensina. Não vai entender nunca. Aliás, vai ficar, a criança, o adolescente vai se revoltar, vai criar uma guerra interior no coração da criança. Ela não vai entender. A Sagrada Escritura diz que as palavras comovem, o exemplo arrasta. As palavras comovem, é o exemplo que arrasta e que cria afinidade. Leitura dos Atos Apóstolos.
As pessoas olhavam e diziam: vede como eles se amam. Entre eles não havia necessidade, ninguém passava fome, porque eles partilhavam. E aqueles que não acreditavam, ao ver o que eles faziam, diziam: vede como eles se amam. Está vendo? É o exemplo. O testemunho vem pelo exemplo. Árvore boa dá fruto bom. É a palavra de Deus do Evangelho de hoje. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom, como uma árvore boa não pode dar fruto ruim. É pelos frutos que a gente conhece de que tipo de árvore que nós somos. O católico, o cristão, a fé verdadeira, o amor a Deus, o amor à igreja, se dá pela adesão. Então é isso que o padre gostaria de, com todo carinho e respeito, falar para vocês. Gostaria que essa igreja estivesse cheia como era para estar, né? E era para ser pequena, mas deixa que Deus sabe, conhece, não, ninguém vai julgar, mas esperamos assim que esse ano que está iniciando haja um entrosamento maior entre pai, mãe e a comunidade. Ele ainda é muito pequeno, poderia ser bem melhor, né? E o padre fala isso é para o bem de cada um, bem de todos vocês, né? Vamos refletir e juntos como comunidade fazer com que Deus ilumine a nossa vida, a vida da igreja, da catequese e a vida familiar. Mas não vamos nos afastar de Deus. Isso não é bom, não é uma escolha sábia não, viu? Vamos fazer o caminho, vamos buscar Deus, porque o mundo só te afasta dele e te tira dele, só isso que ele faz. E eu acho que não é uma boa escolha fazer essa opção. Então parabéns aí aos catequistas, força, estão iniciando, que o Espírito Santo ilumine vocês. Obrigado pelo amor, o carinho, pelo testemunho, pelo empenho. Que Nossa Senhora da Consolata, nossa mãe, abençoe a nossa igreja, as nossas pastorais e movimentos, porque todas as pastorais e movimentos catequizam e evangelizam, né? Tudo aquilo que nós fazemos na igreja é para Deus, para levar as pessoas para Deus. Assim como Deus se encarnou, desceu da sua majestade, se fez pequeno, se humilhou, desceu até nós para nos levar para Ele. Assim também a igreja, a paróquia, o paroquiano tem que amar a sua paróquia, tem que se comprometer com a igreja, porque ela é de Cristo, não é do padre. O padre vem e vai, é de vocês. A igreja é a esposa de Cristo, e Ele deu a vida por ela, amou a igreja. Vocês também têm que amar a igreja, ela é instrumento de salvação no mundo. Como existe instrumento de perdição lá fora e está assim, a igreja é o contrário. A igreja é sacramento de Cristo. Nela, ouvindo o magistério, a palavra, se alimentando da Eucaristia, dos sacramentos, nós vamos preparando a nossa morada junto de Deus, mas nela e não fora dela, longe dela e sem ela. Aí não, aí nós estamos indo para o buraco, para outro lugar. Como vai dizer o Evangelho: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Um cego não pode guiar outro cego. O Evangelho de hoje vai falar. Tem muitos cegos aí fora querendo guiar vocês, e tem muita gente se deixando guiar pelo cego. Jesus já disse o que vai acontecer. Quando um cego guia outro cego, é inevitável, ambos cairão no mesmo buraco, porque ambos são cegos. E o cego aqui não é só aquele que não vê, aquele que não tem Deus no coração, aquele que não, a cegueira espiritual, que também é o que mais tem, cegueira espiritual. Quando eu não ouço Deus e ouço o mundo, quando eu não acredito no Deus, na igreja, no magistério, ou não acredito, duvido, mas as besteiras que falam lá fora, eu engulo tudo. Cego guiando cego, e cego se deixando guiar por cego. Louvado